Vamos abordar uma pergunta frequente nos vídeos sobre coluna. Quais são os sintomas de uma coluna inflamada e como deve ser o tratamento? Primeiro, é importante entender o que significa ter a coluna inflamada, um termo popular que geralmente indica uma crise de dor lombar causada por inflamação. Quando alguém diz que a tua coluna é inflamada ou travada, isso muitas vezes se refere a uma crise ciática, uma dor muscular ou uma dor lombar. A dor intensa e incômoda é comum, parecendo uma facada, e pode melhorar quando a pessoa fica parada, se senta ou deita. Essa dor intensa é geralmente causada por uma protrusão discal ou uma hérnia que comprime a raiz do nervo, gerando inflamação, dor ou rigidez. O que é a protrusão? A protrusão ocorre quando o disco intervertebral se desloca na posição normal e pressiona a raiz nervosa. Isso gera uma reação inflamatória que leva a uma dor forte e imediata. E essa inflamação ela pode ficar localizada na coluna ou pode até irradiar para outras partes do corpo, como pernas e pés, no caso de uma dor ciática. A dor pode ser constante ou intermitente e muitas vezes piora com movimentos específicos, como dobrar a coluna para frente. Além da dor, outros sintomas iniciais podem incluir formigamento, dormência e fraqueza muscular. Esses sintomas são causados pela compressão da raiz nervosa, que interfere na transmissão normal dos sinais nervosos. A intensidade dos sintomas pode variar dependendo do grau da compressão e inflamação. A compressão da raiz nervosa leva até espasmo muscular, que é aquela contração involuntária do músculo. Isso acaba dando uma dor forte, uma dor intensa e que trava muito a coluna, o que é popularmente dito como minha coluna travou. A pessoa vai ter dificuldade para levantar, sair do carro, fazer exercício, fazer alongamento, até mesmo levantar da cama. Esses espasmos musculares são uma resposta do corpo para tentar proteger a afetada. Ela ocorre quando o músculo ao redor da coluna, as paravertebrais, se contraem para estabilizar a coluna e prevenir muitos movimentos que podem agravar a lesão. Embora a resposta seja uma tentativa de proteção, ela pode gerar uma dor mais aguda, travamento e imobilidade. O tratamento pode envolver o uso de analgésico, relaxante muscular, fisioterapia, terapias manuais, como a massagem e acupuntura. A inflamação da coluna gera também a longo prazo reações do corpo, como uma limitação importante de movimento, artrite, inflamação para evitar piorar a dor. Um dos sintomas mais comuns é uma dor forte, não só em repouso, mas que também é exacerbada por qualquer movimento. Essa limitação do movimento de extrema e quando a pessoa trava completamente, inclui também uma leve claudicação, que é quando a pessoa acaba tendo limitação na marcha, dificuldade para andar, uma dor intensa nas coxas e na coluna. Então imagina, se a raiz nervosa está comprimida e inflamada, qualquer movimento, qualquer coisa que você aumenta a pressão no nervo, vai piorar a dor. Então a gente tenta ficar em repouso, tenta ficar quietinho. Por isso nosso corpo reage restringindo os movimentos para tentar fazer uma proteção. Quem sofre dessa inflamação crônica por meses a anos pode ter até alteração postural e desequilíbrio muscular. Por exemplo, a pessoa pode começar a mancar, ou evitar colocar peso em uma perna para minimizar a dor. Essas compensações podem, ao longo do tempo, também gerar problemas adicionais na coluna, como deixar a coluna mais torta e até outras medidas compensatórias no corpo. Então, uma dor lombar pode até gerar alteração cervical a médio prazo. Dores recorrentes após a atividade física intensa, como correr, caminhar, jogar bola, também são sinais de aviso. A dor pode ser constante, sendo um sinal importante para a pessoa tentar procurar medidas temporárias para tentar dar uma aliviada. Isso mostra que a inflamação da coluna não está sendo tratada adequadamente, ou seja, um pouco de movimento já gera dor. Se você ficar ignorando esses sinais de aviso, você pode ter uma dor mais severa, mais prolongada. É sempre importante prestar atenção a esses sinais, o que faz a dor melhorar, como calor, frio, dobrar para frente, dobrar para trás, sentar, ficar de pé, para quando você procurar um médico, tentar procurar um tratamento adequado para evitar ter mais complicações. Os sinais de aviso também incluem episódios frequentes de dor aguda que muitas vezes surgem do nada, sem esforço e sem muito motivo. Às vezes não tem explicação. Isso pode indicar que a coluna já está inflamada de uma maneira que o estresse constante, e às vezes você não tendo causa, pode ser um fator emocional, já é o suficiente para dar uma inflamação e uma dor. Então você procurar precocemente um diagnóstico preciso e realizar um plano de tratamento pode prevenir o desenvolvimento de problema mais crônico. Quando a dor se torna muito insuportável, muitas pessoas procuram pronto-socorro. Só que no pronto-socorro, geralmente, a gente tenta usar remédio mais forte para desinflamar a coluna, aliviar a dor. Esses remédios podem incluir anti-inflamatórios, corticoides como o diprospan e analgésicos potentes como o tramadol.
Só que no pronto-socorro nem sempre a gente consegue ver a causa. Então a gente tenta usar esses remédios como anti-inflamatório, que é comum no tratamento inicial da inflamação na coluna, pelo menos para você ter um alívio, pelo menos para ter um efeito paliativo, permitindo que você possa recuperar algum grau de mobilidade. Em casos mais fortes, a gente pode até usar corticóide por via oral, ou via intravenosa, ou via intramuscular para reduzir a inflamação. Além disso, remédios potentes como Tilex, ou seja, codeína, e o Tramal, que é o Tramadol, podem ser usados também no pronto-socorro para uma crise. O Tramadol, por exemplo, é um opioide que pode ser usado para tratar a dor aguda, dor pós-operatória e inflamações em curto prazo. Só que o uso prolongado dele deve ser evitado, porque pode ter um pequeno risco de dependência e riscos de efeitos adversos como constipação, sonolência e sedação. Então, na prática, como a gente trata uma coluna inflamada? O tratamento clínico envolve uma combinação de medicamentos e mudanças de hábitos. Então, inicialmente, perder peso, praticar atividade física não sobrecarrega a coluna e evitar esporte de impacto é importante para evitar muita inflamação. Você também precisa acompanhar com o nutricionista para ver uma reeducação alimentar, porque a perda de peso alivia não só a pressão na coluna e no disco, mas também ajuda a ter menos infiltração gordurosa na musculatura e reduz também o sinal de inflamação. A atividade física de baixo impacto, como natação e ciclismo, ajuda a manter não só a questão da saúde do coração, mas também manter a saúde da coluna, manter uma circulação local lá, para não ter muito estresse adicional na coluna. Uma dieta rica em nutrientes anti-inflamatórios, como ômega 3 e antioxidantes, em alguns pacientes pode ajudar a diminuir a inflamação. Falando com muitos nutricionistas, me recomendo sempre eliminação de alimento processado e rico em açúcar, também pode ser benéfico no tratamento. Para quem tem muita coluna inflamada ou rigidez e que não pode tomar muito remédio, uma opção é sempre a acupuntura. A acupuntura é uma técnica que envolve inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo, e esses pontos são escolhidos estrategicamente para relaxar músculo, estimular nervo e tecido conjuntivo, e vai ter muitos efeitos terapêuticos como analgésicos, anti-inflamatório e relaxante muscular. Embora seja uma prática antiga, seus benefícios vêm sendo cada vez mais reconhecidos e estudados pela ciência moderna. Uma das principais vantagens da acupuntura é a capacidade de relaxar a musculatura paravertebral, ou seja, tira um pouco daquela tensão crônica. E como a dor na coluna está associada a essa tensão e espasmo, quando você estimula essa musculatura ao redor, você insere ela no ponto correto, ajuda a liberar a tensão, então em poucos dias e poucas semanas você pode ter um alívio bom na dor sem precisar de tantos remédios. Esse relaxamento vai gerando também a melhora da mobilidade e a flexibilidade, facilitando o seu dia a dia, facilitando voltar a trabalhar. Outro benefício da acupuntura é ser efeito analgésico rápido. Alguns estudos mostram que a acupuntura estimula a liberação de endorfinas, que são nossos analgésicos naturais do corpo. Além disso, ela pode influenciar a forma como o cérebro e o sistema nervoso central processam a dor, diminuindo a intensidade da dor. Esse efeito é muito útil para quem sofre de dor crônica na coluna, sendo uma alternativa viável, um tratamento complementar, sem efeito colateral às medicações analgésicas comuns. As sessões de acupuntura são geralmente personalizadas para atender às necessidades de cada paciente. O tratamento começa com uma avaliação detalhada, onde o médico identifica as áreas de dor e tensão, a gente avalia o padrão da dor, avalia o que está gerando a causa da dor, então a gente insere a agulha de maneira cuidadosa e precisa, e a agulha fica no local por cerca de 20 a 30 minutos. Durante esse período, muitos pacientes já relaxam uma sensação de relaxamento e bem-estar. Se a dor persiste, para ter um diagnóstico preciso, exames como raio-x, ressonância, tomografia e, em alguns casos, eletroneuromiografia podem ser necessários. Esses exames ajudam a ver a protrusão, a inflamação da raiz, além de ajudar a identificar qual nervo está mais lesionado. A ressonância é muito útil para ver tecido mole e para também identificar a presença de protrusão discal e hérnia, além de afastar fraturas. A tomografia pode oferecer imagens detalhadas dos ossos, alinhamento e identificar anomalias estruturais. A eletroneuromiografia já serve para ver a função de nervo e músculo, para ver se o nervo está muito pinçado, qual nervo está comprometido e danificado. Então, esses exames complementares são muito importantes para você ter um plano de tratamento eficaz, para saber qual tipo de dor e para saber como abordar melhor. Eles ajudam também a determinar a extensão da lesão e identificar qual a melhor abordagem terapêutica. Na maioria dos pacientes, uma combinação de vários exames pode ser necessário para ter um diagnóstico mais preciso e completo. A maioria dos casos de coluna inflamada pode ser tratada com medidas clínicas, mas existem algumas poucas situações, algumas raras situações que a gente precisa operar. Cirurgias minimamente invasivas evoluíram muito e são uma opção segura para casos refratários. Elas podem incluir dissectomias, laminectomias, infiltrações que permitem remoção de partes da protrusão discal
ou do osso que está comprimindo a raiz. Essas cirurgias são realizadas com pequenas incisões, ou seja, não precisa abrir muito a coluna, o que reduz o tempo de recuperação e o risco de complicação. A decisão de realizar uma cirurgia é baseada na gravidade dos sintomas e na resposta ao tratamento conservador. Se o paciente não tiver um alívio significativo com medicação e fisioterapia, a gente pode considerar a cirurgia. Então é importante passar com ortopedista, neurocirurgião e fisiatra para ver a necessidade e o tipo de tratamento. Bloqueios e infiltrações também podem ser usados para aliviar a dor e inflamação temporariamente. No entanto, mudanças de estilo de vida são importantes a médio e longo prazo. Nos bloqueios, a gente injeta anestésico, a gente injeta corticoide, geralmente ao redor dos nervos infectados e também dos músculos, gerando alívio rápido da dor e redução da inflamação. As infiltrações podem ser realizadas em várias profundidades da coluna, depende do padrão da dor. Assim, para poder tratar a coluna inflamada, a gente tem que primeiro entender o sintoma, avaliar o paciente, afastar causas mais graves. Não adianta só chegar com o exame, não adianta só procurar o tratamento. Então você adotar a medida preventiva, você ter um estilo de vida saudável, é o mínimo do mínimo para poder evitar a cirurgia. Não adianta chegar e operar se a pessoa continua com sobrepeso, continua fraca, a gente vê a causa da dor e vê o que está acontecendo. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de deixar seu like. Muito obrigado, até a próxima.